Eu sou a doutora Vanessa Heinrich, especialista em reprodução humana. Esse podcast é produzido pela Art Academy com o apoio da Clínica Vida Bem-vinda e hoje nós vamos apresentar uma edição especial produzida na nossa Semana da Fertilidade. Nós acreditamos muito na força da boa informação e o nosso objetivo é ajudar quem precisa atingir o sonho de ter um filho através de conteúdos de alta qualidade disseminados por especialistas que vivenciam o dia a dia da medicina reprodutiva na prática. No episódio de hoje, nós falamos sobre congelamento de óvulos. Eu me reuni com a doutora Michele Nagai e o doutor Oscar Duarte. Então fique agora com o segundo episódio da série. Olá, boa noite a todos vocês que estão aqui conosco nessa noite. Eu sou a doutora Vanessa Heinrich, ginecologista, especialista em reprodução humana assistida da Clínica Vida Bem-vinda. E hoje eu estou aqui com os meus colegas, também ginecologistas e especialistas em reprodução, doutor Oscar Duarte. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa noite, Vanessa, boa noite, é um Oscar. prazer estar aqui. E a doutora Michele Nagai. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, gente. Hoje, no nosso encontro, eu vou conduzir um pouco essa conversa sobre congelamento de óvulos e preservação da fertilidade feminina. Então, hoje é o nosso segundo encontro, a nossa segunda noite da Semana da Fertilidade, e esse é o nosso tema. É um tema super quente, né? Super relevante. Eu acho que tá na cabeça e rondando a vida das nossas pacientes e das mulheres da nossa geração, né, Michele? Totalmente. Então, esse é o nosso tema de hoje, que eu tenho o prazer de conversar com essas duas pessoas que são super especialistas e vivem no dia a dia esse tema que é o congelamento de óvulos. Antes, eu queria dar 2 recados para vocês. Então, o primeiro, mandem pra gente aqui nos comentários as dúvidas de vocês, comentem. É muito importante pra gente conhecer as dúvidas de vocês. A gente vai responder durante o programa ou a gente responde na nossa caixinha também nos stories da Vida Bem-vinda. Um segundo comentário, recado importante para vocês é: esse encontro, ele não substitui, gente, de forma alguma, uma consulta médica. Então, se você quer saber sobre a sua reserva ovariana, entender as indicações, o resultado esperado desse tratamento para você, procure um especialista para avaliar o seu caso. A gente espera poder ajudar a esclarecer algumas dúvidas desse tema, trazer esse tema para você se você não conhece, mas a ajuda de um especialista é essencial. Bom, então vamos lá. Comentem também, por favor, aqui no chat de onde vocês são, que várias pessoas de várias cidades do nosso país, até de outros países, se inscreveram, Oscar, e a gente tá curiosa pra saber de onde vocês vêm. Bom, gente, vou falar um pouquinho só antes, vocês podem me interromper, tá? E me corrigir também, viu? Um pouco sobre o congelamento de óvulos, o que afinal é isso, né? Existe o congelamento masculino também, uma preservação de fertilidade, um congelamento de sêmen. Mas quando a gente fala em congelamento, então, preservação de fertilidade feminina, a gente tá falando do quê? Do congelamento dos óvulos, que são os gametas femininos. E por que a gente tem esse apreço, né, ou esse cuidado tão grande com os óvulos? Porque eles são finitos, né? Uma vez que a gente constrói a nossa reserva ovariana, a gente não consegue criar óvulos ao longo da vida. A gente só perde, as mulheres perdem esses óvulos de forma contínua, em alguns momentos de forma mais acelerada. E principalmente não só a quantidade, mas a qualidade também. Então, antes da menopausa, a gente já tem uma infertilidade, às vezes, por conta na depressão, na queda, né, desses nossos gametas femininos. Então, quando a gente fala em preservação de fertilidade, é realmente tirar esses óvulos dali do ovário, impedindo a destruição, aumentando a chance de você ter óvulos guardados no futuro. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Eu vou aproveitar e falar com o Dr. Oscar, começar falando um pouco sobre como que surgiu essa ideia genial de se congelar óvulos e quais seriam os casos, em que casos esses procedimentos podem ser indicados. Legal, Vanessa. Antes de começar a responder, eu vou responder a primeira pergunta que você fez, né, da onde a gente é. Eu fiz medicina aqui em São Paulo, residência de ginecologia e obstetrícia aqui, mas eu não sou daqui da cidade de São Paulo, eu sou de Minas Gerais, do sul de Minas. Fiquei lá até os 17 anos e aí depois vim pra cá pra fazer faculdade e aí não voltei mais. Tô aqui aí há mais de 22, 23 anos já. Bom, o congelamento de óvulos, ele surgiu, na verdade, não foi nesse contexto, vamos dizer assim, do envelhecimento ovariano que você bem pontuou. Ele surgiu num contexto de câncer, porque assim, quando a gente tem alguns tipos de câncer, a gente tem que lançar mão de, por exemplo, quimioterapia ou radioterapia. E a gente sabe que esse tipo de tratamento pode fazer com que
esse estoque de óvulos que você comentou se esgote ainda mais rápido do que se esgotaria pensando só na questão da passagem do tempo. Então, desde a década de 80 já se tenta congelar óvulos nessas situações de câncer. Só que a partir dos anos 2005, 2007, começou a se popularizar uma outra técnica de congelamento diferente daquela dos anos 80 e que conseguiu resultados de preservação de fertilidade muito, muito bons. Então surgiu daí a ideia de se preservar a fertilidade, de uma tentativa de manter a fertilidade nessas mulheres que tinham câncer, precisavam fazer quimioterapia, principalmente câncer de mama, é o que mais acontecia, e ainda não tinham tido filhos. Hoje a gente ainda pode falar, então, também nessa indicação médica, né, de indicações por doenças, né, que seriam talvez as indicações oncológicas. Exato, as indicações oncológicas são uma das indicações médicas, mas existem outras. Então, por exemplo, cirurgias sobre o ovário. Eu vou dar um exemplo para você de uma doença bem comum no nosso meio aqui da infertilidade, que é a endometriose. Então, com muita frequência, as pacientes com endometriose, elas precisam fazer cirurgias que envolvem o ovário. Né, são os chamados endometriomas, que são cistos de ovário. E quando elas fazem essas cirurgias, elas podem perder uma parte do estoque de óvulos dela que acaba sendo retirada junto com a endometriose. Por melhor que seja a técnica cirúrgica, o cirurgião, isso vai acontecer. Então, uma indicação muito frequente que a gente tem hoje é pacientes com endometriose que vão operar, principalmente que vão operar ovário, congelar os óvulos antes. Eu dei o exemplo da endometriose, mas isso vai se estender para outras doenças ovarianas, por exemplo, teratoma, outros cistos, qualquer cirurgia que aborde o ovário, é interessante fazer o congelamento. E tem outras doenças não oncológicas e que não envolvem cirurgia que também podem levar a uma depressão, uma redução do estoque de óvulos. Então a gente sabe que algumas doenças autoimunes, reumatológicas, que precisam de tratamentos com imunossupressores muito potentes e por tempo prolongado, também podem trazer algum prejuízo para a reserva, além daquele que já acontece com o tempo. Michele, e uma pergunta, eu vou pular sempre uma pergunta das mais feitas, que a gente sempre acaba caindo nessa questão, que é uma dúvida grande das mulheres. Com que idade buscar o tratamento? Como a paciente e como deve se preparar também para congelar os óvulos? E aí eu queria que você falasse um pouco pra gente, que você fala muito bem sobre isso, sobre a reserva ovariana. Como conhecer a reserva ovariana? Então, essa pergunta é uma pergunta complicada, né? Geralmente nós orientamos as pacientes começarem a procurar sobre a reserva ovariana por volta dos 30 anos. Existem alguns fatores que podem fazer com que nós procuramos essa reserva ovariana antes, como histórico familiar de menopausa precoce, a própria endometriose, entre outros. Mas a grande maioria das mulheres, por volta dos 30 anos, já é interessante avaliar essa reserva ovariana. O que é a reserva ovariana? Explicando de uma forma bem simples, bem tranquila, é basicamente a quantidade de óvulos que nós ainda temos. E isso, além de gerar um impacto de eu não saber por quanto tempo eu ainda estarei fértil, ele também nos diz como será o tratamento, a estimulação ovariana, tanto para congelar óvulos ou como para fazer uma fertilização in vitro. Então é sempre bem importante a gente avaliar essa reserva ovariana e a partir desse momento nós conseguimos fazer uma programação de qual seria o melhor momento para congelar esses óvulos. Nesse caso aqui nós usamos muito aquela quanto antes melhor, mas nós sabemos também que o muito antes talvez não seja tão interessante, porque mulheres se congelam muito cedo, tem maior chance de não precisar procurar esses óvulos no futuro, né? Eu estava vendo um estudo de 2015, mais ou menos, que eles falam que o máximo, né, as mulheres que mais tiveram proveito do congelamento de óvulos são aquelas que congelarem nos seus 32, 37 anos, proveito de depois conseguir procurar esses óvulos e utilizarem no futuro. É difícil a gente encontrar esse equilíbrio do custo-benefício. Você fazer muito cedo, talvez, você vai ter o ganho na qualidade dos óvulos, mas você tem um custo da anuidade. Talvez se você vai passar 15, 20 anos pagando, então já respondendo uma pergunta comum também, que é o custo de armazenamento, que é a anuidade do laboratório, e aí quanto mais cedo, mais você vai pagar. E muita coisa acontece na vida, aumenta as chances de você não precisar desses óvulos, o que seria bom também. Que seria ótimo. Ao passo que as pacientes mais velhas, com mais idade, elas têm maiores chances de precisarem daqueles óvulos que elas estão congelando. E aí os estudos que mostram de custo e benefício, para você ter um
benefício financeiro, você deveria precisar desse tratamento, né? Mas é uma coisa bem controversa. Mas diminui a chance também. Então... Exatamente. Eu gosto de falar para as pacientes que quando eu congelo óvulos delas, dificilmente eu espero realmente utilizar esses óvulos, né? Muitas vezes nós congelamos, mas esperando não utilizar, que essa paciente tenha os filhos naturalmente, né? Então é bem complicado. O problema da idade, falando assim, nós falamos tanto sobre tão cedo talvez não seja tão legal e não falamos de por que não então congelar a partir dos 35 anos. O que acontece? Como a Van já falou no começo, nós nascemos com uma quantidade de óvulos que só vai sendo gasta. E essa velocidade de gasto da quantidade de óvulos é muito individual. Cada mulher tem um ritmo, né, de consumo desses óvulos. Então, além disso, além de ter um ritmo de consumo e esse ritmo geralmente acelerar a partir dos 32, principalmente a partir dos 35 anos, a qualidade também cai. Então é bem interessante pensar que os nossos óvulos têm a nossa idade. E apesar de sermos super jovens, maravilhosas, esses óvulos começam a sofrer algumas alterações, principalmente genéticas, principalmente de novo, a partir dos 35 anos. O que acontece também é que o problema de deixar para congelar esses óvulos muito tardiamente, a partir dos 35 anos, é que essa mulher provavelmente vai precisar de uma maior quantidade de medicação, uma maior quantidade de ciclos para conseguir uma quantidade suficiente de óvulos para ter boas chances de gravidez. Não adianta eu congelar 2, 3 óvulos. Eu preciso fazer um cálculo, fazer uma programação e escolher uma quantidade que garanta essas chances viáveis. E essa quantidade aumenta com a idade justamente pela queda da qualidade desses óvulos. A gente está sempre tentando contornar a perda da qualidade com a quantidade, só que a quantidade também reduz com a idade, né? Mas é um paradoxo meio cruel, né? Porque totalmente cruel. Quanto maior a idade, mais óvulos você precisa e menos óvulos você consegue ter. Oscar, existe uma idade limite para se congelar óvulos? Não existe. Então, como a gente já comentou aqui, tem um estudo aí de custo e risco versus benefício, que seria algo em torno de 37 anos. Tá? Depois dos 37, não é que você não pode congelar, mas aí vai entrar um pouco no que a Michelle falou. Vai ter que ter uma conversa muito boa de quantos óvulos a gente pretende congelar, qual a chance que essa quantidade de óvulos vai dar. E chances de um nascido vivo, chance, né? De pelo menos um bebê nascido, porque afinal de contas o objetivo final do tratamento é esse. E quantos ciclos a gente vai precisar fazer para chegar lá, porque a quantidade de ciclos entre o planejamento físico, pessoal, financeiro, de trabalho, de tudo mais. Então, também não adianta a pessoa achar que vai resolver tudo com um ciclo e na cabeça do médico ele tá achando que vai precisar de 5. Isso tem que estar muito bem alinhado. E aí na questão da idade que vocês falaram, tem um estudo de uma universidade americana também, que eles foram ver a probabilidade de voltar para usar os ovos de acordo com a idade, que a gente já falou um pouquinho disso aqui hoje, mas o que eles perceberam para as mulheres acima de 38 anos é que a chance dela voltar tinha muito a ver com a intenção dela no momento do congelamento. No momento do congelamento, de engravidar, independente do que acontecesse na vida pessoal. Então, assim, olha, a maternidade é um projeto pessoal meu e vai acontecer, independente de ser uma gestação independente ou de um relacionamento. Por quê? Porque as pessoas que não estabeleceram um relacionamento muito estável a ponto de fazer um planejamento familiar, de terem filhos até os 40, a probabilidade disso acontecer depois dos 40 cai. Então, estatisticamente, são poucos casamentos que acontecem depois dos 40 anos visando ter filhos. Então, isso é muito importante também na hora de pesar o congelamento. Você pensa em ter uma gestação independente? Acho que principalmente para as mulheres acima de 40 anos. Se sim, vai em frente, congela. Se não, saiba que as estatísticas jogam um pouco contra. É menos provável que você volte aqui para usar esses óvulos se a condição indispensável for estabelecer um relacionamento estável com alguém que queira ter um filho também. Interessante. Abre também uma porção de questões filosóficas, né? Sim. É um tema complexo, nunca é muito simples, complexo. Né? Nunca é simples. Falando um pouco, Oscar, sobre essa questão de ciclo, explica pra gente como é o processo, o que é exatamente esse ciclo, desde a estimulação, a captação e o congelamento de óvulos, o que acontece? Exato. Então, assim, a gente está falando aqui reserva ovariana, número de óvulos, quanto que a gente vai congelar. Mas o fato é que num ciclo natural, só tem um óvulo que se desenvolve. E isso pra gente, em qualquer idade, é muito pouco. Então, o que a gente faz é lançar a mão da estimulação da ovulação. Então, a gente usa algumas medicações, que são hormônios, que vão enganar um pouco o funcionamento normal do ovário, fazendo com que ele desenvolva, ao invés de um,
vários óvulos ao mesmo tempo. E aí é que entra a questão da reserva que a gente conversou. Quanto maior a reserva, mais óvulos ao mesmo tempo a pessoa consegue ter. Essa estimulação ela dura ali cerca de 10 a 14 dias. É a fase do tratamento que eu diria que é a mais intensa do ponto de vista da paciente, porque ela precisa usar medicações injetáveis, ela precisa fazer de 3 a 5 exames de ultrassonografia nesse intervalo de 14 dias, vir à clínica ou ir até o local que faça ultrassom. Eventualmente o médico pode precisar de dosagens hormonais. Ela vai ter alguns sintomas e efeitos colaterais que são super comuns. Por exemplo, inchaço abdominal, um pouco de cólica, desconforto e até um inchaço em membros inferiores. Tudo isso pode acontecer, porque são hormônios que ela está usando. Além disso, a gente precisa que tenha uma restrição de atividade física e atividade sexual durante alguns dias, geralmente ali naqueles últimos 3, 4 dias antes da coleta de óvulos, quando os ovários já estão muito grandes. No dia da coleta de óvulos, porque ele é um procedimento que é feito com sedação, então toma uma medicação na veia, dorme ali por mais ou menos 20 a 30 minutos, ou seja, tem que vir até a clínica de jejum de pelo menos 8 horas, porque é um procedimento cirúrgico. E a paciente vai estar anestesiada, né? Lembrando. Vai estar anestesiada, não vai ter dor, não vai ver nada. Para quem já fez endoscopia, que é um procedimento relativamente comum, é bem parecido. Então você toma uma medicação, fica meio grogue, dorme, faz um ultrassom transvaginal, acho que isso é legal de falar também, que a coleta dos óvulos é por via vaginal, então não é uma laparoscopia, não tem corte no abdômen, não deixa cicatriz, nada disso. E aí é feita a coleta, nesse dia a gente já sabe quantos óvulos foram recuperados, quantos estão bons, quantos estão maduros, quantos serão congelados. Esse dia é um dia importante de se afastar de todas as atividades, fazer repouso. No dia seguinte, em geral, os sintomas já estão bem melhores, então já dá para voltar a atividades leves, a trabalhar, a dirigir. E atividade física, atividade sexual, 5 a 7 dias depois da coleta, geralmente quando vem a menstruação, coincide com a vinda da próxima menstruação, a pessoa já pode voltar a todas as atividades, tá? Então, o ciclo se desenrola mais ou menos nesse período de 15 dias, envolve estimulação, a coleta dos óvulos e o congelamento propriamente dito. Sendo essa semana mais intensa, né? Uma semana mais intensa. Esse final, né, Oscar? Exato. Agora, depois de congelado esses óvulos, aí acabou o tratamento, né? Esperar se recuperar desse processo. Normalmente tem uma consulta de retorno que é avaliado o resultado, pensar se precisa fazer novos ciclos, o número de óvulos alcançados, se foi a quantidade esperada, se alguma coisa deve ser ajustada, se a paciente às vezes também se sente confortável com aquele número de óvulos, né? Eu acho que isso é uma conversa interessante, porque às vezes a gente determina o banco ideal, né? Nossa, olha, para sua idade, o ideal é você ter 20 óvulos congelados. Mas aí você descobre que a paciente tem uma baixa reserva, que ela tem 5 folículos. Se ela tem 5 folículos, ela não vai ter mais do que 5 óvulos. Normalmente a gente tem menos óvulo do que tem aquele número inicial. Então, esses 20 às vezes não é possível, né? Mas é importante também entender o processo. Às vezes eu gosto de falar, você pode ter uma meta ideal e a paciente faz um ciclo e descobre o resultado e como ela se sente, o que aquele número significa pra ela, e vai tocar a vida também, porque às vezes a paciente faz com 33 anos um ciclo e você não sabe, você pode voltar com 35, com 36, porque realmente você viu que você quer ser mãe, que você vai adiar mais ainda, que você quer uma família maior, né? Acho que às vezes a gente pode usar esses óvulos pensando num segundo ou num terceiro filho. Você falou olhando pra mim porque, né, Oscar? Porque eu tenho 3 porque filhos, você tem muitos filhos e a gente quer ter famílias grandes também, então a gente tem esse drama hoje, não ter filhos ou ter 3 filhos, entendi. Não é? É 8 ou 80. 8 ou 80. Mas eu acho, Vama, é importante isso que você falou, porque muitas vezes, né, os tratamentos de reprodução assistida vêm junto com frustrações. E nem sempre o resultado desse estímulo vai ser como esperado. Muitas vezes a paciente não conseguiu a meta que nós conseguimos. Algumas vezes nós prevemos isso, né? Olha, você vai ter 7, 5, vai ter que fazer outro. Mas em alguns casos nós achamos que a paciente conseguiria, só que é uma questão de resposta individual que muitas vezes foge do nosso controle, né? A reprodução mostra pra gente que nós não temos muito controle sobre muitas coisas, na verdade. Então eu também acho que essa segunda consulta, né, é muito importante. Primeiro, para alinhar expectativas, conversar, nem sempre essa frustração é tranquila, nem sempre o ciclo é tão tranquilo, tem um impacto psicológico, principalmente nas pacientes que têm uma reserva mais baixa, aquelas pacientes que querem muito ser mãe e não estão resolvidas do congelamento de óvulos, porque, querendo ou não, quando uma mulher
mulher, e eu não digo sobre todas, né, resolve congelar óvulos, muitas vezes ela tá tentando remediar uma situação que ela não esperava. Ela esperava estar casada com filhos com 35 anos, ela se vê com 35 anos e ela não tá. E isso também às vezes tem um impacto psicológico muito grande para a paciente, e ela faz um tratamento que ainda tem uma frustração. Então, existe essa meta ideal, mas às vezes nós não conseguimos atingir, e já aconteceu comigo de chegar para a paciente e falar assim: dá um tempinho, meu bem, vai descansar, relaxa, porque às vezes é um tratamento que nunca é tão tranquilo, né? É um tratamento que é um pouco pesado, a paciente precisa relaxar um pouco. No final, muitas relatam, e talvez a gente tenha sentido isso também, né, que passou por isso, dizem uma satisfação de ter feito. No final tem um impacto muito positivo de você estar fazendo aquilo pra você. Né? Mas tem essa questão psicológica mesmo, acho que é um momento, 35 anos normalmente, quando você, nossa senhora, okay? Onde eu estou, pra onde eu vou, de onde eu vim. Exatamente isso. Ai, meu Deus, congelar óvulo, aí você descobre a sua reserva ovariana, enfim, não é fácil. Eu digo que congelar óvulos dói, e não é fisicamente. Exato. Né? E muitas vezes as mulheres estão fazendo isso sozinhas. É diferente, às vezes, de um tratamento de reprodução assistida, de fertilização in vitro, que você tá lá com o seu parceiro. Às vezes você tá completamente sozinha. Às vezes você não tem quem ficar com você durante a aspiração. Então, é um tratamento que tem um impacto psicológico, financeiro, físico bem grande. Então, é complicado mesmo, né? O que eu vejo às vezes é isso também. As pacientes começam a ouvir sobre o tema, uma amiga lê a respeito, aí vai numa consulta e volta um ano depois. Ela precisou de um tempo para processar aquilo, para se preparar, e volta numa vibe excelente, encara aquilo de um jeito bom também. Acho que cada um tem seu tempo. Então, talvez adiantar esse entendimento para você realmente fazer um procedimento que é eletivo, que você pode se preparar e fazer num bom momento e não às pressas. Eu acho que tem um estigma social ainda, né, na preservação de fertilidade, até por uma falta de informação. Se tivesse mais informação sobre quando é necessário, as necessidades reais, talvez as pacientes não chegassem aí com os 35 anos, fiz 35 anos. Se desde os 30 elas já fossem orientadas sobre essa possibilidade, eu acho que talvez levariam isso tudo com um pouco mais de tranquilidade. Eu acredito que nós estamos chegando, talvez próximo desse caminho, mas a gente tá indo naquela leva de pacientes que estão aqui, chegam assim no supetão, no susto, né? Então, acho que isso vai melhorar no futuro. Vai, com certeza. Tá deixando de ser um tabu e informação importante, que é o que a gente tá fazendo aqui, né? Conta um pouquinho, Mi, sobre o futuro. Você congelou óvulo, tá bom. O que você faz quando você vai usar esses óvulos no futuro? E também, muitas pacientes perguntam, pode doar esses óvulos? Se no futuro você não quiser usá-los, eles podem ser doados? Então, a paciente voltou pra mim e fala assim: Michele, eu quero usar esses óvulos. Qual que é o próximo passo, tá? Pro nosso próximo passo é resolver da onde vem esse material de sêmen, né? Se a paciente, se você tem um parceiro, se você vai pegar um sêmen de doador e fazer a fertilização. Geralmente nós descongelamos esse óvulo e esse óvulo precisa passar por um procedimento de ICSI para fertilizar e virar um embrião. E nós preparamos o útero dessa paciente para receber esse embrião. Esse preparo também pode ser feito de forma natural ou com medicação, isso é extremamente individual. É bem mais simples bem também, mais simples, né? Não tem injeções normalmente. Geralmente não tem injeções, são medicações muito mais simples, não tem essa loucura cheia de efeitos colaterais, é muito mais tranquilo, dura em torno de 14 a 16 dias. Então é um procedimento muito mais simples mesmo. Lembrar que congelamento de óvulos não é uma certeza que você vai ter filhos, isso eu acho muito importante sempre conversar com a paciente, né? Nunca é certeza, mas já ajuda bastante. E aí, então, resolvi, não vou usar esses óvulos. O que eu vou fazer com esses óvulos, então? Existem algumas possibilidades. Quando você vai passar pelo procedimento de estímulo ovariano, você já é informada sobre as possibilidades. Você pode doar, existe também descartar, então isso é bem individual e você resolve isso no momento do estímulo mesmo. E depois, né, quando você resolver. Interessante. Mas para você pensar em doar no futuro, Oscar, você tem algumas coisas que a paciente deve fazer antes e tá preparada também por questões burocráticas, exigências da Anvisa, algumas coisas. Seria importante sinalizar, talvez, para os médicos que essa é uma possibilidade no futuro? Exato. Essa é uma possibilidade no futuro. Quem vai fazer doação de óvulos, primeira coisa, é interessante a questão da idade. Tem uma regulamentação ética do Conselho Federal de Medicina que estabelece o limite de idade para doação de óvulos hoje no Brasil em 37 anos.
Então, se por acaso ela congelou depois disso, a gente já vai ter essa limitação de não poder doar. A Anvisa, ela realmente exige aí algumas sorologias, que são exames para doenças infecciosas, para HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis, HTLV. São várias doenças que a gente tem que ter colhido da doadora num prazo muito próximo ao da coleta de óvulos. Então não pode ter um intervalo muito grande. Então, se já está fazendo, pensando em no futuro doar, é importante que já colha com esse intervalo muito curto ou que se refaça as sorologias no momento da doação, para ver se ela não positivou para nenhuma dessas doenças dentro daquele intervalo e você não ficou sabendo. Aí tem algumas questões que são de cada clínica, que, por exemplo, é o rastreamento genético de doadoras. Então, por exemplo, na Vida Bem-vinda, a gente faz rastreamento pelo cariótipo, a gente faz eletroforese de hemoglobina, que é um exame para ver se tem risco de ter anemia falciforme, talassemia, que são doenças hematológicas. E se isso não foi feito no momento do congelamento, porque normalmente quando é um congelamento social não precisa fazer, e essa pessoa quer doar, ela vai ter que colher esses exames no momento da doação para poder efetivar. Mas esses protocolos de doenças genéticas mudam para clínica. Tem até casais que, quando vão receber óvulos, eles querem que a doadora faça teste para doenças genéticas recessivas, por exemplo. Saber se não são portadores de alguns genes, né? Para a criança diminuir a chance de ter doenças, né? Exato, então tem algumas doenças que são recessivas e aí a pessoa é portadora e não tem doença nenhuma. Então a pessoa é absolutamente saudável, mas é portadora. E o casal que vai receber, seja o óvulo, seja o sêmen, muitas vezes ele quer saber isso, porque ele tem a oportunidade de trocar de doadora. Então pode ser que quem opte por doar também seja solicitado para essa pessoa que ela faça isso. Perfeito. Agora, já que você está falando sobre isso, e se a pessoa também decide antes, é uma possibilidade para ela doar óvulos, isso pode ser uma forma de viabilizar também financeiramente, né? Que seria um congelamento que a gente chama de solidário. Fala um pouquinho sobre isso, sobre essa ajuda financeira, porque a questão financeira é muito importante, né? Normalmente limita as pacientes que gostariam de congelar, não é um tratamento barato, a gente sabe que envolve muita tecnologia. Então fala um pouquinho sobre essa programação, essa intenção já de congelar, como se pode ajudar. Exato. É uma questão financeira, mas também é uma questão de altruísmo, né? De ajudar o próximo, porque você está justamente nesse projeto de maternidade, etc., e talvez seja mais fácil ter uma empatia maior e entender o lado da outra pessoa que não teve essa oportunidade que você está tendo de congelar os óvulos e que está precisando no momento de óvulos doados. E como é que funciona isso? Isso é uma questão que foi regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina também, que é a doação compartilhada de óvulos. Então, qualquer mulher, seja tratamento para congelamento de óvulos, seja fertilização in vitro para engravidar, ela pode doar parte dos óvulos dela para um outro casal receptor anônimo. E esse casal receptor, ele pode custear parte ou todo o tratamento, aí varia um pouco de clínica para clínica as regras, mas vai custear uma boa parte do tratamento de quem está doando. Então, às vezes você quer doar óvulos, mas não tem um recurso financeiro para isso, pode viabilizar o seu tratamento. Então, é algo muito interessante, principalmente para as doadoras que estão dentro daquela faixa de idade que a gente falou de doação e que tem uma boa reserva. Acho que essa é uma premissa essencial. Não adianta assim, você... É um bom número de óvulos para você e para o casal, né? Exato. Então, aquele exemplo que você deu dos 5 folículos, por exemplo, essa pessoa não tem como ela fazer uma doação compartilhada, porque como é que ela vai ficar com 3 óvulos e doar 2? Então, tem que ter uma boa reserva para você conseguir congelar uma boa quantidade para quem está doando e para quem está recebendo. E a doação anônima é nesse caso de doação compartilhada para financiamento de tratamento, porque hoje em dia é possível fazer uma doação sem anonimato aqui no Brasil, né, entre parênteses, mas aí não vai ter essa questão necessariamente da ajuda financeira que a gente está conversando aqui. Excelente, gente. Queria agradecer a presença de vocês e a presença de todos vocês em casa também. Eu espero que a gente tenha tirado essas dúvidas mais frequentes. Eu fiquei com uma dúvida. Conta. Você não falou a cidade da onde você é. Olha. E eu sei por que ela não falou. Porque ela sempre fala que ela é de Presidente Prudente. Mas ela não é, ela é de uma cidade menor e ela tem vergonha. Fala. Jamais que eu tenho vergonha. Gente, eu acho que meu sotaque super me denuncia, né? Sou de nascida em Martinópolis. Grande Martinópolis. Eu tô aqui. A Grande Martinópolis.
E minha família mora em Presidente Prudente atualmente, mas orgulho de Martinópolis, Martinópolis para o mundo. Qual é o nome da sua cidade pequena, sul de Minas? Alfenas. Alfenas não é tão pequena, mas não assim... Não é. É um pouco maior já. Muito bom, gente. Desculpa, interrompi seu encerramento. Não, esse é um ponto super importante. Acho que não podia jamais encerrar esse... sem ouvir esse sotaque também, né? Imperdível. Bom, boa noite, gente. Obrigada, viu? Boa noite, obrigada. Boa noite, muito obrigado.